Olá a todos, bem-vindos ao Marmita de Redon, um espaço para conversar sobre os anos 90 e 2000. Eu sou a Joana, comigo tenho o Tiago Maurício. Olá. O Marco. Olá. E o Tiago Carreira. Olá. E hoje vamos falar de como ouvíamos música nesta época. Vocês lembram-se como era ouvir música no século passado? Como era estarmos limitados às músicas que passavam na rádio? Como era conseguir escolher uma música no meio das resmas de cassetes? Ou efetivamente deixar cair a pilha de CDs no chão? Qual foi a primeira música que vocês ouviram num Discman? E num Walkman? Lembram-se? Lembro sim. A minha primeira música num Discman foi o Tás na Boa, dos The Weasel. E estava ao lado de um amigo que tinha comprado o último Discman, do XPTO, e eu estava admiradíssimo a bolas, isto é música que vem de um CD a rodar dentro de uma gigajoga tecnológica. Estava, enfim, maluco. Até que estamos a ouvir o Tás na Boa, dos The Weasel, e o autocarro passa por um montão de buracos, e o que se ouve não é Tás na boa, estás na boa. É mais um tu estás na boa, estás na boa. E ficou, enfim, partiu-me a rir. Foi muito engraçado. E uma pequena decepção que faça tanta tecnologia. O anti-choque ainda não tinha saído. Eu acho que para mim o mais difícil dos Discmans era o espaço que eles ocupavam. Porque, na verdade, não havia um bolso onde coubesse um Discman. Então, principalmente na época das calças largas, a gente via os rapazes com aqueles Discmans enormes no bolso, em que mais de metade do Discman ficava fora e eventualmente acabava por cair no chão. Até porque ele na vertical, como dizia o Marco, sem o anti-choque e sem a estabilização era meio difícil funcionar. Então eu achava que era mesmo só para o estilo. Eu lembro-me até de ver malta com umas cintas próprias para meterem um disco à cintura, que era uma coisa completamente transcendental. Uau! Umas cintas? Como assim? Uma mariconera? Aqui? Não sabem o que é uma mariconera? Joana, educa esta gente. Não sei o que é, Marco. Como assim? Bom, amigos ouvintes, e de googlar mariconera. É uma pequena bolsa que se usa à cintura. Tem um nome tão engraçado que eu nunca mais me esqueci. Pronto, já aprendi qualquer coisa. Muito obrigado, compadre Marco. O que se usava muito na minha escola eram os dreads, estão a ver? Estamos na altura dos dreads. Usavam umas calças da Fubu, lembram-se? Que eram assim muito largas, época da boca de sino. E então havia espaço para Discman, anti-choque, claro, para estarem na vertical, enquanto abanavam o capacete e tinham, não sei, calças até aos pés. Sabes, eu não me lembro qual foi a primeira música que eu vi em algum dispositivo desses. Sei que tive um de cada, se eu não estou em erro. Tive o MP3, tive um Discman e tive um Walkman. Sinceramente não me lembro de alguma vez ouvir o Walkman. Sei que penso que foi uma tia minha que me deu porque estava parado em casa sem fazer nada. Mas lembro-me que tinha uma cassete de música do Netinho, aquela mítica música Oh Mila, 1001 noites de amor com você. Vocês também têm recordações assim? Tenho, sim senhor, principalmente de ouvir a Mila na Cidade FM. Sim, isso faz-me lembrar, para mim a grande vantagem dos rádios e dos Discmans era poder gravar músicas. Então, à primeira oportunidade que eu tive, juntei o dinheiro das mesadas e das coisas para conseguir comprar um rádio. E ele tinha que ser radiogravador para precisamente conseguir gravar músicas. Então eu acho que a melhor e a pior parte dessa época era, primeiro, esperar o momento de que uma determinada música que eu queria gravar ia passar. E depois rezar a todos os santinhos para que o locutor não falasse durante a música. Então a cidade na altura tinha aquela sessão contínua de músicas que era o Cidade 10, em que eles passavam 10 músicas seguidas e eu esperava sempre que ele não falasse, porque acontecia sempre, e para mim a música em que mais isso acontecia era o More Than Words, que eu adorava a malha da guitarra, o gajo tocava aquilo espetacularmente, mas como o fim era uma malha de guitarra super lenta,
eles interrompiam sempre no fim. E para mim era uma frustração, porque eu queria a música completa, do início ao fim. Então cheguei a andar imenso tempo no meu Walkman com a versão em que depois ele interrompia no fim para dizer qual era a próxima música. E eu já sabia de cor, obviamente, o que é que ele ia dizer. De facto, muitas horas de frustração aconteceram devido aos senhores locutores da rádio. Eu lembro-me muito bem de passar uma noite inteira a tentar gravar uma música. Já não lembro da música, mas lembro-me de estar em frente ao rádio. À espera que a música aparecesse. Sim, porque eles passavam sempre naquela altura. Davas à procura do quê? Na M80? Nos anos 90 ainda não havia M80, pelo menos que eu me lembro. Também creio que não. Mas era na cidade, se não me engano, também. Acho que era a rádio de eleição na A altura. rádio do momento. Mas eu durante muito tempo fui muito resistente ao Discman, porque achava primeiro que ele não ia falhar, como dizia o Marco há pouco, o shock resistance, então preferia o Walkman. A única questão era sempre o encontrar as músicas. Eu tinha sempre um drama quando a cassete acabava. Qual era o lado A, o lado B, não é? Primeiro, porque eu queria ouvir uma música em específica, e quando estava gravado estava lá, e depois o encontrar a música. Aquele filme do bzzz, andar para a frente, bzzz, andar para trás, até conseguir, e depois estava a meio e eu já tinha que saber a ordem, né? Então era aquele drama de querer ouvir uma música específica e não conseguir. Então às vezes quando a pessoa ia no autocarro para casa ou alguma coisa, estamos quase a chegar a casa quando finalmente chega a música que queríamos ouvir. Uma tristeza. E fazer coletâneas. Isso também era cá uma tarefa. Eu acho que quando começaram a surgir os Discmans e o poder gravar CDs no computador, acho que foi uma loucura, não é? A pessoa começar a ter aqueles programinhas que gravavam CDs, eram, sei lá, parecia todo um mundo novo de Regresso ao Futuro a acontecer. E por acaso eu acho que nunca me aconteceu muito, mas era aquelas coletâneas para o namorado e aquela, vou escolher aqui umas músicas bonitas, e depois a gente escrevia com corações na capa do CD com caneta de acetato a dizer que era a coletânea para o Tiago, com todo o carinho e amor da Joana. Mas nunca fizeram coletâneas em cassetes. Eu lembro-me quando íamos fazer road trips, ainda na altura em que os carros não tinham leitores de CDs, porque também era todo um mundo de shock resistance que não existia, apesar de já existirem CDs. Então, pronto, ainda estávamos confinados às cassetes nos carros. E eu lembro-me de passar ainda algum tempo com várias cassetes rebobinadas até o ponto certo. E na altura em que já conseguia ter um gravador com dois leitores, portanto um que lesse a cassete e outro que gravasse, e então era sempre a ouvir a música e gravar ao mesmo tempo na cassete e pronto, estar ali sempre a trocar de cassete até fazer a coletânea perfeita, ou quase perfeita, porque depois tinha sempre algumas falhas, como a música sobreporem-se, ou ficava um tempo enorme, ou então a cassete acabava. Pois, eu por acaso só me lembro de uma viagem que fizemos de Lisboa até Vila Formoso, em que durante mais ou menos metade da viagem, durante assim já a final do dia, ouvimos a cassete do Paulo Gonzo em loop. Ui. Então para mim é traumático ouvir essa cassete ou alguma das músicas dessa cassete até hoje. Surge sempre uma lagriminha no canto do meu olho, sempre que ouço essa cassete, ao pensar nas estradinhas que subiam até à Guarda. Porque não havia outra rádio, não é? Não se apanhava rádio, e então qual foi a solução dos meus pais? A colocar aquela cassete de forma infinita. Então, benditas as tuas coletâneas mais ou menos perfeitas, porque preferia 1000 vezes a tua coletânea do que a cassete do Paulo Gonzo tocada em loop. Sim, porque acho que é uma coisa que é bastante mais do nosso tempo. Acho que as pessoas hoje em dia com o Spotify não vão ter este tipo de recordações de sermos forçados a ouvir as mesmas músicas em loop porque só tínhamos uma ou duas cassetes no carro, ou mesmo com os CDs, e então eu tenho algumas recordações, eu sei que tu também tens, Joana, de ouvir certas músicas do Marco Paulo na cassete de um Fiat Punto velho em loop. Não sei se vocês tinham outras formas de lidar com estas limitações.
Tinha. Bem, não era a mesma limitação de música, mas era o facto de ter uma cassete. Pá, não era neste caso uma cassete já pré-grafada. Que ainda me lembro que era uma cassete dos hinos do Benfica. Uou. É verdade, sim, uma cassete dos hinos do Benfica. Mas que tinha uma música horrível no fim. E. Pronto, e era frustrante ter que estar ali a parar a cassete e rebobinar aquilo tudo. Tanto que houve uma altura em que eu fartei-me e então cortei aquele bocado da fita Cortaste? da cassete e pronto, cortei um bocado da fita. E pronto, e assim se resumiu, assim fiquei um bocadinho mais feliz. Vocês já ouviram a canção Era Uma Vez o Piolho, do Kim Barreiros? Não. Eu tenho suores frios cada vez que ouço o Era Uma Vez o Piolho, de Kim Barreiros. É o meu... Eu tenho suores frios. Eu começo a ouvir aquilo e tenho recordações de estar na traseira de um Citroën AX a ir para o Algarve, a ouvir Kim Barreiros em loop durante 3 horas, ao calor de 40 graus. Mesmo bom. Mas eu acho que por isso o Walkman acabou por revolucionar e trazer a individualidade, não é? Eu ouço a minha música, tu ouves a tua. Que eu acho que foi uma coisa que fez a diferença de forma brutal, principalmente eu acho que na nossa adolescência deixámos de ter que ouvir a música dos pais e passámos a poder ouvir a nossa própria música, ainda que com todas as limitações. Mas acho que aquilo que falámos há bocado de criar a nossa própria coletânea, de poder gravar músicas do rádio, mesmo quem não tinha radiogravador, eu sei que havia muitas pessoas que gravavam diretamente do que estava a sair da televisão. Não sei se vocês conheciam alguém que fizesse isso. Eu gravava diretamente da televisão. Tu gravavas, Marco? Eu ouvia o Top Mais, na altura, uma das coletâneas mais giras, não é? Que podias fazer era ouvir o Top Mais, ir parando e gravando. Grande programa. Então, como é que eu gravava? Eu tenho um rádio daqueles enormes que se via nos anos 80 e 90. O pessoal a levar ao ombro, porque era portátil o rádio e tinha pilhas, mas era tão grande que tinhas de carregar ao ombro. Estão a ver uma boombox. Então imagina que era eu com uma boombox no braço, com pequeníssimo, não é? Segurar junto da única coluna, só tinha uma coluna da televisão, a segurar o rádio e a carregar no rec e no pause durante todas as pausas do show. Epá, enfim. Malta, estes braços fizeram-se de alguma forma. Foi ali a segurar uma boombox com 10, 11 anos, ali, fortíssimo. Então tinhas que mudar as pilhas na tua boombox? Claro. Eu tive a sorte de... O meu pai tinha uma loja de eletrodomésticos, então tinha pilhas infinitas lá, era tudo à borda. Sorte a tua. Podia gravar. É só isso que eu posso Sim, dizer. pilhas infinitas, malta. Mas não tinha Discman, nem Walkman. Tinha uma boombox. Podia carregar para todo lado. Mas tinhas um boombox, não é? Sim. Quer dizer, só por aí já tinhas vantagem competitiva de som. Exato. Era um miúdo menos popular do bairro porque não tinha força sequer para andar com uma boombox pela rua, não é? Na aldeia. Mas pronto, então, havia boas coletâneas que eu fiz, malta. Espetaculares. Eu andava sempre com pilhas na mochila, não fosse o meu Walkman ficar sem pilhas no meio de uma viagem para casa de autocarro. Então era extremamente... a gente sentia que estava a viver no limite, que é, não sei quando é que as pilhas vão acabar, não sei o que é que vai acontecer, e portanto a pessoa tinha que andar sempre com um conjunto de pilhas. E normalmente na nossa casa isso dava origem que havia uma caixa de pilhas mortas, isto antes ainda de existirem as recarregáveis, mas que era um drama, porque no momento em que não havia pilhas, havia aquele momento de desespero final em que nós íamos repassar todas as pilhas que estavam na caixa das pilhas para ver se porventura alguma funcionaria para nos salvar o dia e conseguimos continuar a ouvir rádio ou Walkman ou Discman. Então realmente a diferença que faz a pessoa andar sempre ali com umas graminhas a mais de pilhas na mochila. Isso foi uma melhoria brutal quando apareceram os MP3, que isso eu lembro-me perfeitamente. Quer dizer, não só já não tínhamos aquele trambolho gigante no bolso, como não tínhamos que andar com 3 kg de pilhas atrás, que pronto, era só horrível.
E depois elas babavam e depois ficavam tudo cagado e... Verdade. Verdade. Ainda me lembro quando comprei o meu primeiro e penso que único MP3 com aqueles gigantescos 256 megabytes. Ao que eu pensei, vou já comprar isto, nunca mais vou ter problemas de espaço na minha vida. Isso. Ainda me lembro do meu primeiro MP3. Também acho que não tive muitos, acho que tive 2. E depois apareceram os telemóveis que já conseguiam ler MP3 e portanto foi o outro salto. Mas o meu primeiro MP3, que tinha só um quarto do teu, portanto era muito mais pequeno, tinha só 64 megas. E a minha primeira experiência foi ouvir Barbie Girl, porque era a música que vinha com ele, nos fones horríveis. Foi um trauma logo ao início, ficou marcado para sempre. Eu ainda me lembro de ouvir aquilo com bastante agudo. Mas tinha Conta um bocadinho para power. nós, Maurício. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl. Barbie Girl. Mas sabes que me irritou ligeiramente. Eu sou sempre um bocadinho avessa à mudança, acho eu. Eu sou um bocado o velho do Restelo. E na verdade eu tive uma má experiência com o primeiro MP3. E foi porque ele teve lá um erro qualquer e eu não sabia como resolver. Então, caramba, é uma coisa digital em que, ao contrário do Walkman, quando tinha um problema, ok, não consegue rebobinar, ok, manualmente, mecanicamente a gente faz isso, ok, tipo, tudo se resolve, troca a pilha, a coisa resolve-se. Ali era tudo digital. Então, pela primeira vez aconteceu, ele deu um erro qualquer, um dia apareceu error no ecrã, eu voltei a ligar aquilo ao computador, tentei pôr lá outras músicas, aquilo continuou sem funcionar. Então, para mim foi uma frustração do mundo digital, de perceber, afinal eu não sei nada de nada e não vou conseguir nunca resolver isto. E isso foi uma tristeza, até porque a dado momento quem me tentou ajudar a resolver disse: não, isto agora tem que se formatar. Acho que deve ter sido a primeira vez que eu ouvi a palavra formatar. E eu percebi, então, mas vou perder todas as minhas músicas? Sim, vais. E isso, na verdade, foi um desastre. Que é, muitas das músicas a gente pedia um amigo que conseguia levar o MP3 para casa e punha lá a música que a gente queria. Então, parecia que o mundo estava a andar mais depressa do que aquilo que nós podíamos aguentar. E isso foi assim meio frustrante, porque eu continuava a achar imensa graça a poder controlar a cassete, a poder dizer onde é que ela ia gravar, a poder rebobinar à mão. Era mais divertido. Então, com esse conhecimento e também para finalizarmos o nosso podcast, face às experiências do antigamente e de hoje em dia, qual é que acham que são melhores de ouvir música? Abaixa a ditadura do digital. Eu estou do lado da Joana. Viva o analógico! Eu quero cortar cassetes e cortar e rebobinar com a ajuda de uma parafusadora. Era assim que eu rebobinava cassetes. A parafusadora, zunga. Para frente e para trás. Não custa nada, não demora nada. Eu vou voltar para o analógico outra vez, mal. O digital foi um erro. Vamos voltar para trás. Concordo. Tenho algumas saudades do tempo do analógico, confesso. Era engraçado. Eu acho que se tivesse que rematar com o que é que eu gosto mais, obviamente que eu gosto mais de poder lembrar-me de uma música qualquer e ir à procura dela e encontrá-la. Obviamente que gosto muito mais de poder escolher uma lista de músicas e não ter que me preocupar, mas não gosto muito de em particular o YouTube, fazer aquela seleção das músicas e levar-me por um caminho em que eu posso estar a ouvir música clássica e 10 minutos depois estou a ouvir Aqua e Barbie Girl. Então acho que tem imensas vantagens e continuo a achar que toda esta evolução, com quanto é peso e medida, é sem dúvida uma boa evolução, apesar de aqui na marmita do Redon a parte boa é podermos recordar com alegria e com, sem dúvida alguma, saudade, o poder testemunhar estas evoluções em alturas tão interessantes da nossa vida como a adolescência, não é? Sim, eu tenho imensas saudades da altura em que tínhamos que andar com vinis de 30 cm no bolso. Não, mas tens certamente saudades de poderes dizer a uma amiga especial, entre aspas, olha, tenho aqui uma música no meu MP3 para te mostrar. E isso é uma coisa que hoje não podes fazer. Estupidamente, eu não sabia aquilo que sei hoje em dia e nunca me apercebi que podia usar esse tipo de deixas.
Mas pronto, e esta foi a nossa experiência com ouvir música. Gostaram? Partilhem as vossas histórias sobre como ouviram música no século passado. Ou outro tema que gostem ou gostariam de ter aqui, revisto connosco. Obrigado por ouvirem e não percam o próximo episódio, porque nós também não.